E aí, turma, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa terceira aula de física, tá? Lá na segunda aula nós encerramos o conteúdo de condutores em equilíbrio eletrostático, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês uma listazinha de questões, tá? Umas 3 ou 4 questões apenas de assinalar. Vocês vão responder no formulário lá no Google Sala de Aula e vão devolver para mim, tá certo? Então, na aula de hoje nós vamos discutir o que são capacitores. Então, nos próximos slides, vocês vão dando pausa aí e anotando as informações mais pertinentes, né, para o estudo de vocês aí no caderno de física. Tá certo? Então vamos lá. Professor, o que é um capacitor ou um condensador? Olha, são elementos elétricos, né, são dispositivos elétricos que são capazes de armazenar carga elétrica e, consequentemente, energia potencial elétrica. Ou seja, são dispositivos que vão armazenar uma certa quantidade de energia para ser utilizada em algum momento, né, daquele circuito. Tanto que se você abrir, pegar qualquer placazinha eletrônica, você vai encontrar ali diversos, mais de um às vezes, de capacitores. Esses capacitores eles podem ser esféricos, cilíndricos ou planos. Em sua constituição, né, eles são constituídos de condutores, tá certo? Esses condutores nós chamamos eles de armaduras. E ao serem eletrizadas, essas armaduras elas vão armazenar uma certa quantidade de energia, uma certa quantidade de cargas elétricas, de mesmo valor absoluto, porém de sinais o que? Sinais contrários, tá certo? Então aqui no próximo slide eu tenho a figura dos 3 tipos. Nós temos aqui o plano, o cilíndrico e o esférico, tá? Então, no plano, todos eles na sua constituição são formados de armaduras, né? E essas armaduras são os condutores. Então, aqui no plano, nós temos 2 placas, a placa A e aqui uma placa B. Essas placas são as nossas armaduras, são os nossos condutores. Entre essas 2 placas existe uma distância delas, estão a uma certa distância. Esse material aqui, que está em tom alaranjado aí, é o nosso material dielétrico. E o que seria o nosso material dielétrico? Seria um material isolante. Pode ser o ar, o vácuo, o vidro, plástico, enfim. Qualquer tipo de material que seja dielétrico, que seja isolante elétrico. Tá certo? Em relação ao capacitor cilíndrico, ele também tem as suas armaduras, ou seja, os seus condutores, só que em formatos diferentes. Tá? Veja que, neste caso, um dos condutores está em volta deste capacitor e no seu centro ali de azul claro, nós temos o outro, aqui ó, de azul claro, nós temos o outro condutor. Entre o condutor azul claro e o azul escuro, nós temos o material cinza, que é o representante do nosso material dielétrico. Tá certo? Que pode ser ar, vácuo, plástico, enfim, qualquer tipo de material isolante. Tá certo? E por fim, nós temos aqui, o terceiro e último caso, o nosso capacitor esférico. Aí tem esse corte aqui da imagem, que é para a gente analisar direitinho. No centro, nós temos um condutor, ou seja, uma armadura, e no seu exterior nós temos a outra armadura, o nosso outro condutor. Esse material cinza representa o nosso dielétrico, tá certo? Então veja só, nós vamos falar agora mais especificamente um pouco sobre o condutor plano, né, que ele é constituído por 2 placas iguais. Elas são planas e paralelas, tá? Uma em relação à outra. A serem conectadas a um gerador, que no caso dessa figura é uma pilha, tá certo? Nós temos aqui uma pilha com polo positivo e um polo negativo. Essas placas elas vão adquirir cargas elétricas. Por exemplo, a placa A ela adquiriu carga positiva, pois está ligada ao polo positivo da pilha. E a placa B ela adquiriu cargas negativas. No caso aqui da placa A, ela não adquiriu prótons.
os elétrons livres que estavam aqui foram todos atraídos para o polo positivo da pilha e a placa B, ela ganha elétrons, né? Ela vai ganhar elétrons. Então, uma vai ficar carregada positivamente e a outra negativamente. Lembrando que elas são de sinais contrários, tá? Elas são de sinais contrários, ó, positivo, positivo e negativo, mas elas devem ser de valores absolutos, né? Valores iguais. Se a placa A, por exemplo, se a placa A tivesse aqui 10 coulombs, a placa B também tinha que ter o quê? 10 coulombs. Agora, com sinais contrários, por exemplo, a placa A ela é positiva, a placa B seria negativa, tá certo? Nós vamos falar agora sobre os símbolos. Olha, o símbolo do capacitor é constituído por duas barras iguais e planas, que representam as armaduras, ou seja, que representam os nossos condutores do capacitor plano. E qualquer que seja o tipo de capacitor, sua representação será a mesma do capacitor plano, ou seja, será desta forma aqui, tá certo? Se você está lá fazendo um vestibular, você está fazendo um Enem, está prestando concurso, enfim, qualquer coisa que você for fazer, e lá em um circuito aparecer esta imagenzinha aqui, essa figura representa um capacitor elétrico. Ela é representada aqui por essas duas barrinhas, né, paralelas e de tamanhos iguais, ó, de tamanhos iguais. Essa é a representação simbólica de um capacitor. Quero chamar a atenção de vocês o seguinte: cuidado não confundir, né, a figura de um capacitor com a figura de um gerador, de uma fonte de tensão, como por exemplo uma pilha, uma bateria. Ela é representada desta forma aqui, ó. Quero representar uma pilha no meu circuito. Como é que eu vou representar? Ela também vai ter duas barrinhas planas, paralelas, tá certo? Só que de tamanhos diferentes, tá? Perceba aqui o seguinte, que elas são de tamanhos diferentes. Eu tenho uma maior do que a outra. Essa representação de azul aqui é a representação de uma fonte de tensão, uma pilha, uma bateria. É aquilo que vai alimentar o seu circuito, tá certo? Então, só trazendo essa curiosidade aqui para vocês não confundirem os símbolos, tá certo? Com relação a esse símbolo aqui ainda, essa perninha maior, ela vai ser o polo positivo e essa perninha menor vai ser o polo negativo, tá bom? Nós temos o que? Vamos falar agora sobre capacidade ou capacitância de um capacitor. É muito K, né? Capacidade, capacitância, capacitor. É isso mesmo. O que seria a capacitância? A capacitância, ela nada mais é do que a capacidade de armazenamento, tá? De uma energia em equipamentos e dispositivos elétricos. Então, olha, nós vamos relacionar a carga com a diferença de potencial. Então, nós temos que a nossa capacitância ela é representada pela letrinha C, C de capacitância, tá certo? Q será a nossa carga e V é a nossa diferença de potencial, tá certo? Ou potencial elétrico. No caso aqui, quando eu estou me referindo a V, eu estou falando sobre uma DP, ou seja, uma diferença de potencial elétrico, tá certo? Então, ó, nós vamos agora, a partir de agora, mudar a nomenclatura, tá? Nós não vamos chamar isso aqui V, mas de V, nós vamos chamar de U. U vai representar a nossa DDP, a nossa diferença de potencial. Então, eu só vou reescrever essa fórmula aqui para vocês da seguinte forma, ó. A minha capacitância, ela será encontrada através da carga e a minha tensão, a minha DDP, tá certo? A unidade de medida da capacitância no sistema internacional é o Faraday, é representada por essa letrinha F, tá? E um Faraday é igual a 1 coulomb por volt, tá certo?
Então, se eu tenho lá, eu fiz lá a questão, eu encontrei um resultado de 5 coulomb por volt. E agora, a questão está pedindo em Faraday. Como é que eu faço? É a mesma coisa. Isso daqui é igual a 5 Faraday, tá? Nós vamos falar agora sobre energia potencial elétrica. Eu resolvi, tá, simplificar essa energia potencial elétrica por EPE, energia potencial elétrica. Em alguns casos, em alguns livros, vocês vão encontrar da seguinte forma: um W, um P e um E, energia potencial elétrica, tá certo? Também pode ser representada dessa forma em alguns livros, tá certo? Então, olha, aqui o gráfico abaixo representa a carga Q de um capacitor em função de sua DDP, U, nos seus terminais. Nós sabemos que Q e U são grandezas diretamente proporcionais porque o gráfico é uma função linear, pois a capacidade eletrostática C é constante. Então, o que significa isso? Se eu for aqui aumentando os valores da minha DDP, ou seja, da minha tensão, se eu vou aumentando a tensão, a diferença de potencial, o que é que vai acontecendo com as cargas que vão sendo armazenadas? Elas vão aumentando, tá certo? É diretamente proporcional. O contrário também é verdadeiro. Se eu vou diminuindo a minha DDP, o que é que vai acontecendo com as cargas que estão sendo armazenadas? Elas também vão diminuindo. Isso é uma grandeza diretamente proporcional. Então, se você pega um gráfico desse aqui, em um vestibular, em uma prova, em qualquer coisa, você tem aqui carga por DDP, então você tem um gráfico aqui e eles pedem para você calcular a energia potencial elétrica. Como é que você faz? É só calcular a área. É só calcular essa área que eu estou pintando aqui, essa área de verde que eu estou pintando de vermelho. Você calcula essa área, aí que você vai encontrar a energia potencial elétrica. Ah, professor, eu não sei calcular a área não. Sabe, rapaz? Que figura é essa daí que formou? Essa parte verdinha. Que figura é essa? Um triângulo. Como é que se calcula a área de um triângulo? A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2, não é não? A área de um triângulo. Então, nós dizemos aqui que a área deste triângulo aqui, ela vai ser numericamente igual a quê? A área do triângulo. A energia potencial elétrica vai ser numericamente igual à área deste triângulo, melhor dizendo, né? Então, substituindo aqui, a base é quem? A base é quem? De 0 até U. Então, a base, ela vale U. E a altura vai de 0 até Q. Vai de 0 até Q. Então, a altura é Q. Então, substituindo os valores U e Q, nós temos essa fórmulazinha aí de calcular a energia potencial elétrica. Você vai pegar a carga, vai multiplicar pela sua DDP e dividir por 2, tá certo? Então, nós sabemos disso aí. Sabemos também que para calcular a capacitância, né, que é esse C aqui, a capacidade de armazenamento, é você pegar a carga e dividir pela tensão, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu repeti aí a fórmula de capacitância para quê? Para multiplicar aqui os meios pelos extremos. Então, vai ficar Q vai ser igual a C vezes U. Por que eu fiz isso? Lá nessa equaçãozinha aqui, ó, eu tenho Q este Q aqui de carga e eu tenho este outro Q aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui e vou substituir lá naquele Q, tá certo? Tudo isso para demonstrar as fórmulas, tá, pessoal? Ó, substituiu, ficou energia potencial elétrica, vai ser capacitância vezes DDP vezes DDP. U vezes U vai ser U ao quadrado, concorda? Então, nós temos essas três fórmulas aqui, basicamente. Nós temos essa e essa para calcular o quê?
energia potencial elétrica. E nós temos essa daqui para calcular a capacitância, tá certo? A capacitância, que é o Czinho, capacidade de armazenamento de carga e energia, ou energia, né? Potencial elétrica. Nós temos essas três fórmulas basicamente. Professor, e como é que eu sei qual fórmula utilizar para calcular a energia potencial elétrica? Você vai olhar de acordo com a questão. Se a questão ela te dá o valor de Q e o valor de U, só mudar aqui a cor. Olha, se a questão ela te dá Q, te dá U, ou seja, se ela te dá a carga e a DDP, você pode usar essa primeira fórmula ali. Se a questão ela te dá apenas a capacitância e a DDP, ou seja, ela não te forneceu o Q, você usa essa daqui. Tá certo? Então vamos aqui para um exemplo, um exercício resolvido. Nós temos o seguinte, olha. Ele diz: carrega-se um capacitor de capacidade eletrostática de 5 microfarad com uma carga elétrica de 20 microcoulomb e ele pede para calcular a energia potencial elétrica armazenada neste capacitor. Então, o que é que nós temos? Nós temos os dados da questão, nós temos o capacitor. O capacitor, ele mede, a capacidade, na verdade, a capacidade eletrostática dele é de 5 microfarad e a carga elétrica é de 20 microcoulomb, tá certo? A carga elétrica deste capacitor será de 20 microcoulomb. Nós sabemos que esse Uzinho, tá? Esse Uzinho aqui, ó, ele vale 10 a menos 6, tá certo? Então só é substituir aí esse U, trocar o U por 10 a menos 6. Então quais são as fórmulas que nós temos? Nós temos que, para capacitância, né, nós temos que pegar a carga, divide pela tensão. E nós temos que, para encontrar a energia potencial elétrica, que é o que ele quer, né? Ó, aqui, ó, ele está pedindo energia potencial elétrica, eu vou pegar a carga, multiplicar pela tensão e dividir por 2. Mas veja, para mim calcular essa energia potencial elétrica, eu preciso da carga que eu tenho e eu preciso da minha DDP, que eu não tenho. Cadê aqui? Não tenho. Ele não deu a minha DDP. Por isso que eu vou utilizar a fórmula de capacitância. Tá certo? Primeiro, para depois encontrar a energia potencial elétrica. Então aqui nós temos, olha, quanto vale a carga e a capacitância? Substituir. No lugar de C eu coloquei 5 microfarad, no lugar de Q eu coloquei 20 microcoulombs. Multiplicando meio pelos extremos aí, vai ficar que a minha DDP, ou seja, U, é 20 microcoulomb por 5 microfarad. Por que eu não substituí? Por que eu não coloquei no lugar de U 10 a menos 6? Para simplificar, eu só preciso aqui cortar esse micro, com esse micro, né? Porque é uma divisão, e vai ficar o quê? 20 por 5, 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 o quê? Coulomb por farad, ou 4 volts, que é a mesma coisa. Então, a minha tensão, a minha diferença de potencial é de 4 volts. Agora, com o valor dessa DDP, eu posso substituir ela aqui, ó, e calcular a minha energia potencial elétrica. Então, substituir agora o valor de Q, veja que no valor de Q agora eu coloquei que ele é 20 microcoulomb, coloquei o 10 a sexta, coloquei o valor da minha DDP que nós encontramos, ó, 4, e dividi por 2. Multiplicando isso aí, dividindo, né, a gente pode simplificar aqui, ó, 4 por 2 vai dar 2, né? 2 vezes 20 vai dar 40 e a gente repete essa potência de 10 a menos 6. Então vai ficar assim, ó, 40 vezes 10 a menos 6 e a unidade de energia é joule, tá certo? J de joule. Então, respondida a questão, nós vamos falar agora, para encerrar, tá, sobre capacidade eletrostática do capacitor plano. Nós sabemos que a fórmula geral é C, pega a carga e divide pela diferença de potencial. Isso é a
capacitância geral. Você pode calcular ela do capacitor esférico, do capacitor plano, do capacitor cilíndrico, enfim. Essa aqui é a fórmula geral. Agora a gente vai falar uma fórmula, uma característica específica, tá certo? Do capacitor plano, tá certo? Então, essa capacidade de armazenamento do capacitor plano, ela depende de 3 fatores. Ela depende da área, tá certo? Tá aqui na nossa figura o nosso capacitor plano. Percebam que ele tem 2 placas, né? A placa A e ali do outro lado uma placa B. Então, a capacidade de armazenamento dessas placas vai depender do tamanho dela, da área dela. Quanto maior for essas placas, maior será a nossa capacidade de armazenar cargas elétricas, tá certo? Então ela vai depender de quê? Da área, tá certo? Da área dessa placa. Quanto maior, maior a capacidade de armazenamento. O contrário também é verdadeiro, ou seja, quanto menor for a área dessas placas, menor será a capacidade de guardar, de armazenar energia nelas, tá certo? Ela depende também, pessoal, da distância entre as placas. Perceba que a capacitância ela é uma grandeza diretamente proporcional à área, mas ela é uma grandeza inversamente proporcional à distância. O que significa isso? Quanto mais eu diminuir a distância, maior será a capacidade de armazenar. É uma grandeza inversamente. Se essa grandeza distância ela diminui, o que é que acontece com a capacitância? Ela aumenta. São grandezas inversamente proporcionais. Se aproximo demais as placas, a distância vai diminuindo. O que é que acontece com a capacidade de armazenamento? Vai aumentar a capacidade de armazenar energia ali. Tá certo? Agora, se essa distância ela vai aumentando, ou seja, eu deixo cada vez mais as placas mais distantes uma das outras, o que é que vai acontecendo com a capacidade de armazenar? Essa capacidade ela vai diminuindo, tá certo? A grandeza é inversamente proporcional. Nós temos também que essa capacitância no capacitor plano, ela vai depender de uma coisa chamada permitividade ou permissividade, que depende de quê? Isso vai ser uma constante, tá certo? É uma constante física que descreve como o campo ele afeta ou é afetado. E essa permissividade, que é representada por essa letrinha aqui, tá? O epsilon, né? É representado pelo epsilon, essa letra grega epsilon. Essa permitividade, ela vai depender do meio, né? Vai depender do nosso dielétrico. Se, por exemplo, se for no vácuo, se entre essas duas placas aqui existir o vácuo, ou seja, não existe nada, se for no vácuo, você vai utilizar essa constante aqui, 8,85 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. Se for outro material, se for o ar, se for um plástico, um vidro, ela vai ser calculada de uma outra forma. Então, depois eu quero falar mais, tá, sobre essa permitividade, deixar para as próximas aulas, para os próximos exemplos, que eu vou explicar direitinho para vocês. Agora, o que é que eu quero que vocês o que é que eu quero que vocês aprendam? Quero que vocês saibam dessa formulazinha aqui, ó, que a capacitância ela vai depender da permitividade, ou seja, é uma constante, tá certo? É uma constante que depende do meio. Ela depende da área das placas e da distância, tá certo? Então anota aí esta outra formulazinha para capacidade ou capacitância de um capacitor plano, tá certo? Então por hoje é só, pessoal. Na próxima aula a gente discute melhor esse termo de permitividade, tá certo? Eu vou trazer uns exemplos, a gente vai falar também sobre a associação de capacitores, né? Mas isso vai ficar para a próxima aula, tá certo? Então, forte abraço para todos vocês, um excelente final de semana e até a próxima aula.